Deus seja louvado. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos para congregar junto de nós mais essa vez aqui, transmitindo o culto da Congregação Cristã Apostólica de Alphaville. Ontem nós tivemos culto da Congregação de Itapevi e assim vamos servindo a Deus juntos de todos vocês. Não esqueça de compartilhar o vídeo, de chamar os seus contatos, seus amigos para cultuarem junto de nós. Cantem os hinos, estejam em boa comunhão, buscando em Deus uma ligação, buscando em Deus uma paz de espírito, meditando nas palavras dos hinos. Eu tenho certeza que Deus quer visitar a tua alma e vai. Nós precisamos nos permitir tocar por Deus e buscar essa comunhão com o Senhor. Vamos começar o Santo Culto, louvando a Deus com o Cântico 49, 4:9. Buscando estás, feliz por vir, em Cristo encontrarás, se tão somente a Ele ouvir, o seu amor terás, em receber.
Se oprimido tu estás, não deves mais tardar, só em Jesus encontrarás quem pode te livrar. Vem receber, vem sem tardar, a graça de Jesus. Ele te ama e quer te dar resplandecente luz. Glória a Deus. Vamos, irmãos, cantar o hino 352. 352. Oh, Jesus, Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar o hino 22 para nós orarmos a Deus. Não esqueçam de ir mandando os seus pedidos de oração, tá bem? Vai fazendo menção aí nos comentários, através do Face, do YouTube, e não esquece de compartilhar a live com seus contatos, tá bem? Cântico 22. Conserva a paz, não temas minha alma,
Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos orar a Deus agora nesse momento. Apresentaremos a Deus os pedidos de oração da nossa Irmandade. Pedimos a todos que permaneçam numa boa comunhão e que busquem em Deus também essa comunhão, pedindo ao Senhor para visitar a tua alma, para Deus falar com você, com todos nós, não é? Todos nós precisamos da palavra, precisamos da virtude de Deus no nosso coração. Compartilhe a live, avisa o povo de Deus que o culto já está no ar nesse sábado e que nós nos reunimos aqui para adorar o nosso Deus. Foi para isso que o Senhor nos trouxe, para adorá-lo. Você aí na sua casa, nós aqui da Igreja do Alphaville, buscando a Deus. Ore, irmãos, ajoelhe-se junto de nós, clame, sendo possível, claro, às vezes pode estar no trabalho, no trânsito, vai ficar mais difícil, mas estando em casa, sendo possível, a família reunida, é um culto, irmãos, exatamente como o culto presencial, que acontece quando você vem à igreja, esse culto que acontece aí no seu lar. Então, adore a Deus junto de nós e vamos buscar do Senhor aquilo que nós precisamos. Apresentaremos a Deus, como já disse, todos os pedidos de oração da nossa Irmandade e vamos pedir também que Deus mande para nós do céu a sua palavra. Ajoelhados, em nome de Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai que habitas no céu, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração diante da Tua presença para agradecer ao Senhor por todo o bem que nós temos recebido, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua bondade para com as nossas vidas, mesmo não havendo em nós merecimento, Senhor, nem condição alguma, mas nós reconhecemos que coube a nós uma grande sorte, Senhor, de termos sido chamados pelo Teu decreto de salvação, decreto esse
que escreveu nosso nome no livro da vida no céu. E nós sentimos, Senhor, o Teu amor e a Tua graça derramados sobre a nossa vida. Sabemos que os dias são maus, Senhor, e que tendem a ser piores. Nós não nos enganamos quanto a este negócio, mas a nossa fé permanece no Senhor. Os nossos clamores, a nossa intenção em oração estão e estarão sempre sendo elevados a Deus. Senhor, muitas lutas nós temos enfrentado, muitos levantes do mal contra a nossa vida, buscando ocasião contra a nossa alma, contra a nossa casa e a nossa família também. Mas, todavia, o Senhor tem sido nosso livramento, tem sido a luz da nossa existência, e nós só temos a Te agradecer por isso, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Queira, Senhor, colocar paz nos nossos corações, para crer sempre na Tua santa palavra e não nos deixar, Senhor, levar pelo nosso medo, pela nossa preocupação, pelos anseios da nossa vida, que depõem contra a nossa fé e nos fazem, Senhor, muitas vezes errar diante da Tua presença e até blasfemar. Ajuda a nossa família, a nossa casa a permanecer fiel a Deus, esperando o soar da trombeta. Ó Deus, nós cremos na salvação, nós cremos na vida eterna, cremos no céu, cremos em Jesus, no Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, nesse momento, visitar os nossos corações com a Tua presença. E nesse momento, encher a nossa vida de graça, de perdão e de paz. E faze-nos, Senhor, meditar no Teu amor. Queremos Te apresentar os pedidos de oração da nossa Irmandade por causas. Quantos, Senhor, tem causas na justiça, causas que parecem insolúveis. Outros não têm causa na justiça, mas têm causa na família, que não consegue resolver uma desavença, um desentendimento, uma briga, que, Senhor, tornou-se muito grande e já parece não ter mais solução. Seja qual for o motivo dessas causas, coloca, ó Deus, a Tua mão santa, a Tua mão que abranda o furor do coração, Tua mão, Senhor, que coloca a paz de Deus em todos os corações. Faze, Senhor, com que o Teu povo seja feliz em tudo o que fizer, ó Deus. Dá vitória ao Teu povo e faze-nos entender que o nosso Deus também é um Deus de justiça, um Deus que não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Muitas vezes, Senhor, buscamos alguma coisa que não nos é dado direito e nós nos angustiamos por não ter, por não obter êxito, mas Deus sabe todas as coisas. Oramos pelas famílias, Senhor, todas as famílias da terra, os filhos, os pais, enfim, todos que possam, Senhor, coabitar em paz, em alegria de espírito, servindo sempre ao Senhor na terra. Coloca, Senhor, união nas famílias. Muitas estão desunidas, brigando por motivos diversos. Um briga porque tem muito dinheiro, outro briga porque tem pouco dinheiro. Coloca paz, Senhor, pelo amor do Teu santo nome. Oramos pelos enfermos, os que pedem oração aí através da live. Quanta gente em tratamento, como a Camilinha, Senhor, como a irmã Juliana, como a irmã Patrícia lá de Tapetininga, a irmã Virgínia, que está aqui em São Paulo internada, e outros tantos que têm lutado contra o câncer, contra as outras enfermidades, contra o coronavírus e outras enfermidades mais, que têm judiado do povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, coloca, Senhor, a cura nessa nação, sara a nossa terra por amor do Teu nome. Tivemos, Senhor, a notícia dessas doses de vacina que estão vindo para cá. Faz, Senhor, com que sejam bem-sucedidos todos os testes e estudos. Senhor, pelo amor do Teu nome, ajuda a nossa nação. Já vamos encerrando o ano, Senhor. Gostaríamos tanto de entrar o próximo ano um pouco mais de folga, Senhor, um pouco mais de paz, mas só se for a Tua vontade na nossa vida. Senhor, oramos por aqueles que receberam o testemunho da Tua graça e ainda não obedeceram, ainda não foram batizados e precisam, Senhor, fazer esse concerto contigo. Convence-os, converte-os a Ti, para que eles possam arrepender-se da sua vida pregressa e iniciar uma nova vida debaixo da graça do unigênito Filho de Deus. Senhor maravilhoso,
Toma nas tuas mãos o nosso coração, toma nas tuas mãos a nossa mente, que em todo momento vacila, ó Deus, por causa da nossa intransigência. Nós, Senhor, fazemos as coisas de acordo à nossa vontade e na maioria das vezes sofremos grande dano por isso. Faze-nos aceitar a tua vontade na nossa vida, faze-nos aceitar o teu querer na nossa vida e nos guarda de todo mal e da aparência do mesmo também. Senhor, queremos orar pelo irmão Enia, Débora e as crianças que estão em viagem, Senhor. Ajuda-os, guarda-os onde estiver, que eles possam ter uma boa ida, uma boa permanência e uma volta em paz também. E todos os demais que viajam, seja em missão da tua obra, seja, Senhor, a passeio, enfim, qual motivo for, a trabalho. Senhor, nós queremos entregar essa oração nas tuas mãos e te pedir que venha visitar os nossos corações, que venha tirar de nós, Senhor, toda angústia, todo rancor, todo medo, todo temor, Senhor, todo espanto. Quantos de nós, Senhor, têm vivido a vida com espanto, com preocupação com o dia de amanhã? Trabalha hoje, não sabe se tem emprego amanhã. Todos estamos meio que na berlinda, Senhor, passando no fio da espada, todos preocupados, angustiados. As pessoas estão adoecendo por causa do psicológico abalado, a depressão, a síndrome do pânico, Senhor, e tantas outras enfermidades, tem judiado tanto do povo, tem, Senhor, feito um arraso, uma destruição. Mais do que o coronavírus, o medo está matando o povo, de preocupação, Senhor, de anseio, em nome de Jesus Cristo. Coloca, ó Deus, a tua mão nessa noite e faz o teu povo descansar no Senhor. Faz o teu povo crer na tua palavra, pois se cremos na palavra, coisa estranha nenhuma vai tomar, Senhor, posse da nossa vida, nem do nosso coração. Ajuda-nos a perdoar mais, ajuda-nos a amar mais e a nos sujeitar mais à tua palavra, porque, ó Deus, sem Deus na nossa vida, nada vai acontecer. Sem Deus na nossa vida, nós não avançaremos um passo sequer, nem na vida material, nem na vida espiritual. Faz com que a tua obra cresça nos quatro cantos da terra. A tua obra, Senhor, não é só a CCA. A tua obra é todo o teu povo. Onde o teu povo estiver clamando, orando, ali é a tua obra, pois o teu Filho Jesus mesmo nos disse: onde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. E nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, e uma multidão nos acompanhando pela sua casa. Senhor, passa com o bálsamo consolador, com ânimo vindo do céu, glória a Deus, e anima o teu povo a te servir, Senhor, com alegria. Anima o teu povo a te glorificar de toda a alma. Visita cada coração, visita cada casa. Arranca agora com raiz e tudo toda tristeza. Arranca agora toda angústia, toda dor, todo medo. Porque a tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades e muitas delas estão na alma. Senhor, liberta a tua igreja agora, no nome do Senhor Jesus. Coloca-nos em santa comunhão contigo, para participar do santo culto. Coloca-nos, Senhor, debaixo do teu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo por fé, guardando, Senhor, a tua fiel palavra nos nossos corações, fazendo de nós vasos de honra diante da tua presença. Ó Deus que tudo pode, Deus santo, Deus maravilhoso, faz com que essa noite a tua palavra seja derramada como uma chuva bem oportuna, Senhor, no nosso coração, que muitas vezes é como uma terra seca, precisa ser regada, Senhor, para que dê fruto. Derrama a tua palavra em nome de Jesus Cristo. Traz, Senhor, a luz, a compreensão da tua palavra e faze-nos meditar nela de dia e de noite, na tua lei, guardando os preceitos de Jesus Cristo.
guardando, Senhor, os ensinamentos do Senhor, fazendo da nossa vida um testemunho vivo da graça de Deus na terra. Senhor, chama os nossos filhos na tua graça, a nossa família que ainda não te serve, e ajuda-nos a dar um bom testemunho a eles, para que eles também se convertam a ti pelo nosso testemunho. Ajuda-nos, Senhor, a andar em retidão diante da sociedade, aonde passamos, na nossa vizinhança. Bendito Deus, para que todos que nos verem possam testificar da graça de Jesus, que não sejamos em momento nenhum motivo de escândalo para a tua obra. Nos guarda do pecado, do mal e da aparência do mal também. Livra-nos, Senhor, dos dissabores, dos acidentes, das enfermidades ruins que, como já dissemos, tem acometido toda a terra. Faz o teu povo, Senhor, sempre estar em oração. É tão difícil, Senhor. Parece fácil orar, mas é difícil. Precisa de muita comunhão, precisa de muita paz. E nesses tempos de pressa, de correria, de ansiedade, nós, Senhor, temos orado de qualquer jeito. Senhor, eu apresento a minha vida na tua mão. Me ajuda, ó Deus, a fazer a minha parte, a orar sem cessar, clamar sem cessar junto ao teu povo, aqui na tua casa, na minha casa, na rua, no trabalho, aonde for. Ajuda-nos, Senhor, a estar sempre ligados em ti em oração, porque o adversário descobriu essa brecha, que teu povo não tem orado, Senhor, e tem lutado contra a nossa fé, tem lutado contra o nosso coração. Nessa noite, derrama sobre nós um espírito excelente de adoração, derrama sobre nós um espírito excelente de busca, de entrega a Deus, e faz-nos sempre estar, Senhor, com o coração voltado às coisas do céu, faz-nos estar, Senhor, sempre pensando no céu, como o apóstolo São Paulo disse: tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisto pensai, tudo que é agradável, dá-nos graça de pensar coisas boas. O Senhor tem, Senhor, ministrado até aos nossos pensamentos, até nas coisas que devemos pensar. Quantas vezes nos sobrevêm pensamentos de derrota, pensamentos de perda, pensamentos de morte, que querem tirar a nossa paz. No nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a pensar em boas coisas, ajuda-nos a pensar no céu, ajuda-nos a pensar na tua graça. Senhor, se nesse momento tem alguma família desajustada, alguém, Senhor, também passando alguma dor ou alguma angústia, alguma tristeza assistindo o culto, faz com que a voz dessa simples e humilde oração, Senhor, pelas ondas da internet, entrem nessa casa, e que esta casa, esse teu povo, receba a santa paz de Deus, que haja tua paz nesses corações. Manda embora agora toda guerra, toda luta, em nome do Senhor Jesus. Haja paz na vida da tua igreja. Guia o santo culto, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Não deixa, Senhor, que apareça aqui o irmão Rodrigo, o irmão Bruno, ou quem quer que seja. Tudo o que fazemos aqui não é para nossa promoção. Que ninguém se lembre sequer do nosso nome, mas que jamais esqueçam-se do nome de Jesus. Que todos estejam nesse mesmo sentimento, tanto aqui quanto na live, Senhor, nos comentários, enfim, nos que participam. Se alguma coisa vier para tirar a nossa paz, Senhor, manda para longe de nós, pois já está difícil o suficiente para te servir. Dá-nos, Senhor, esse agrado, dá-nos, Senhor, essa graça de poder cultuar a Ti nessa noite em paz, sem nenhuma interrupção, sem nenhuma, Senhor, incidência do adversário, lutando contra a Tua obra e contra nós também. Ajuda-nos em todas as coisas, ajuda-nos no culto de amanhã, às 10 da manhã, às 18h30, depois no culto online às 20 horas, na aula de música de manhã e à tarde, em tudo que fizermos. É um dia de domingo dedicado à Tua obra. A própria palavra diz que domingo é o dia do Senhor, é o Teu dia, Senhor, que nós tiramos para Te servir, para entregar a nossa vida a Deus, e cremos que Tu estás recebendo a nossa adoração, estás recebendo o nosso louvor em gratidão a Ti. Assim, Senhor, recebe no céu essa humilde oração que fazemos a Deus, em nome de Jesus Cristo, Filho do Teu amor, que
que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Bom, avisos, né? Irmãos, 2/11, às 15 horas, nós teremos culto com busca dos dons nessa congregação, tá bom? Então a Irmandade está convidada a estar presente aqui, adorando a Deus junto de nós. Então, dia 2/11, segunda-feira, acho que sem ser essa segunda, a outra já, né? Sem ser depois de amanhã, a outra segunda-feira já está aí, né? Parecia que estava longe, chegou logo. Tem bastante Irmandade da região de Sorocaba, Votorantim, Capela do Alto e outros lugares mais. Estão todos convidados a estarem presentes aqui junto de nós para a gente adorar o nosso Deus. Cultos online, todos os dias às 20 horas. No domingo tem o culto das 10, que é online transmitido, ao vivo e presencial e online. E também na terça-feira às 14 horas, presencial e online. No mês de novembro, acredito que na segunda quinzena, o culto das 20 horas online vai passar para 6:30 da tarde. Nós vamos avisar a Irmandade com antecedência, para ter tempo de vocês se adequarem, tá bom? Então, que é domingo às 20 horas, ainda vai passar. Amanhã, normal, às 20 horas, o culto no domingo à noite, tá bom? Não esqueçam de compartilhar a live com os teus contatos e de se inscrever no canal aí. Nós já estamos caminhando agora para os 24 mil inscritos. Tinha 5 mil antes da pandemia, aumentou já bastante, 19 mil. Aqui do meu lado direito tem um QR Code que você pode escanear para você entrar em contato com a gente. Tem o número do nosso WhatsApp, tirar dúvida e vir congregar quando quiser. Também, a igreja aqui do Alphaville, os cultos online são realizados domingos às 10 da manhã, domingo às 18h30, presencial. Pode vir congregar, tem máscara, tem álcool gel, tem aferição de temperatura. Terça-feira às 14, quarta-feira às 20 e sábado às 10 da manhã é culto das mulheres, que foi hoje cedo, culto que as irmãs realizam aqui todos os sábados às 10 da manhã, que é transmitido também online, como vocês viram hoje mais cedo, para toda a nossa Irmandade. Então, é tempo de buscar. Só não congrega quem não quiser. Né? Os do grupo de risco, a gente ainda pede que permaneçam em casa, tomando todo cuidado. Entretanto, nós estamos aqui para receber a Irmandade. A gente faz a nossa parte, irmão, mas o povo pega o metrô aí, a linha vermelha carrega 1 milhão de passageiros por dia. Trem lotado, ônibus lotado. A minha filha mesmo teve no litoral esses dias, foi de ônibus, falou, papai, o ônibus veio lotado, entre mim e o outro passageiro só tinha um encosto de braço, e a gente se encostou toda hora, porque apertado. Irmão, é só Deus para ter misericórdia, mas tudo que a legislação, tudo que a lei sanitária mandou fazer, nós cumprimos à risca e cumpriremos até o fim. Agora, pode congregar? Vamos congregar. Usando máscara sempre. Se tiver qualquer dificuldade, nós temos máscara aqui na igreja, pode chegar, pedir na portaria, que os irmãos dão para vocês poderem usar. Certo, irmão Bruno? Vamos cantar outro hino, então? Vamos cantar o hino 53 e Deus vai mandar para nós a palavra. 53.
Deus, glória a Deus. Irmãos, não esqueça de deixar o seu like aí também no vídeo, tá bom? Para que a gente alcance muitas vidas. Compartilhe a live e nós vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus, glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 10. Josué, capítulo 1, versículo 10. Santo Deus. Já tá na tela? Tá rápido, hein, irmão Bruno? Santo Deus, hein? Livro de Josué, capítulo 1, versículo 10. Josué prepara o povo para passar o Jordão. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-ei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca, e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, esse é o começo da liderança de Josué, depois do falecimento, da morte de Moisés. Foi um começo um tanto quanto conturbado interiormente para ele, porque ele não se via capaz de cumprir essa missão.
Ele sempre foi uma sombra de Moisés, um ajudador, um auxiliar. E ele se viu preocupado, porque ninguém avisa, olha, semana que vem, 2h eu vou morrer, vamos começar a passar as coisas aqui. A pessoa morre de vivo, né, a gente costuma dizer. E com Moisés não foi diferente. E ele se viu com essa grande missão. Ele se viu com essa grande missão de levar esse povo até a terra prometida. A terra prometida, irmãos, ela nos dá a conotação de alguma coisa que foi criada no meio do nada por Deus. É mais ou menos assim. É como se nós tivéssemos sido levados escravos lá para outra nação, uma nação mais próxima aqui na América Latina, na Argentina talvez, um outro lugar não tão distante daqui. E a nossa terra prometida seria a nossa nação de volta. Não é nada extraordinário, não é nada do outro mundo. Olha, Deus criou um oásis no deserto e essa era a terra prometida. Não, era a terra deles, era o povo de Israel retornando a Israel. Para eles, tinha essa conotação fascinante, muito embora era muito melhor do que o Egito. Primeiro, porque era a sua terra. Segundo, porque eles já não eram mais escravos. Mas a grande parte dessas pessoas não conheciam a sua terra. E grande parte também tornou-se egípcio, ou nasceu peregrino no deserto, nasceu no começo da jornada e foi chegar lá com 40 anos. Foi chegar no final da jornada com 40 anos. Então, havia um monte de conflitos, um monte de fatores que pareciam, no momento, então, não ser muito favoráveis a toda aquela situação. O medo, a iminência da morte, 2 milhões de pessoas, os conflitos internos, os conflitos de interesse. Todos estavam exatamente no mesmo sentimento, não havia ali algum detrator, não havia ali algum que tinha um espírito diferente, onde tem uma liderança, sempre há uma oposição. Eles temiam eles tinham medo mais do castigo que Deus poderia trazer através de Moisés, como assim trouxe, do que respeito por Moisés, como é até hoje. Muitas vezes a gente respeita mais o pastor da igreja, o ancião, por causa da palavra que Deus dá na boca dele, e não deveria ser assim, porque a palavra Deus dá na boca de qualquer irmão ou irmã. Deveríamos amar o pastor e o ancião como irmão, como alguém que precisa desesperadamente de Deus. No começo da sua missão, Josué se viu então, como disse, nessa situação, extremamente preocupado, amedrontado, de como faria para conduzir todo esse grande povo. Lembra de Salomão? Também quando tornou-se rei, falou, Senhor, dá-me sabedoria para entrar e sair no meio desse teu tão grande povo. Ele temeu, porque ele temeu a Deus de fazer um mau governo e sofrer as consequências. Em algum momento da sua trajetória, ele acostumou-se com o poder. Esse é o perigo. Ancião, pastor, irmãos, cooperadores, diáconos que estão assistindo esse culto nesse momento, cuidado. Isso aqui é um poder. Estar aqui nesse altar é quase que viciante. Se esse desejo de domínio tomar conta de você ao passo de ser maior que a tua fé, tenha grandeza de ir aos pés de Deus e pedir, Senhor, tira de mim esse veneno, tira de mim essa doença espiritual, esse vício, Senhor. É um vício, não é uma pinga, é uma droga. Cuidado, irmãos, cuidado com o poder. Há um ditado aí fora que diz que é conhecer um homem, dê poder a ele. E é uma grande verdade. Entretanto, Josué foi feliz, irmãos, porque ele foi clamar ao Senhor, ele se viu incapaz, muito embora tenha sido moço de Moisés, tenha convivido com Moisés e visto
as deliberações que ele tomava, como os conflitos apareciam, como ele fazia, e como tudo o que ele fazia, ele primeiro se reportava a Deus, ele pedia a guia do Espírito Santo, porque, irmão, vir aqui pregar a palavra, e é evidente que aí assistiram a irmãs e irmãos com muito mais conhecimento literal que eu, que não precisa ser muita coisa, isso não é falsa modéstia, é constatação. Entretanto, irmãos, tem que haver a virtude do Espírito Santo na palavra. A gente não vence pelo grito, a gente vence pela força da palavra de Deus, que é afiada como uma espada de 2 fios, aleluia, que traspassa, vai na divisa da alma e do espírito, ela é certeira, ela corta subindo, corta descendo, é a palavra de Deus, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E é isso, irmãos, que tem sido perdido na obra de Deus, é isso que tem sido perdido no evangelho como um todo. Hoje em dia, os cultos são ganhos no grito, no berro. É bem verdade que Deus toma mesmo e faz como Ele quer, e nós achamos muito bom. Mas, irmão, isso deve ser exceção. Deve ser exceção, irmãos, entre nós, entre a igreja de Deus, para que nós não pareçamos ao mundo um bando de doido. Somos um povo comedido, zeloso, especial, de boas obras. Glória a Deus nas alturas. Portanto, havia esse impasse, porque ninguém acreditaria em Josué se ele não acreditasse em si mesmo. Irmão, irmã, se você decidiu que você não passa no concurso, se você decidiu que você não é capaz de fazer essa faculdade, o que mais você quer? O que você quer que Deus faça para você? Se nem você acredita em você mesmo. Eu não consigo, irmão, eu não passo, eu não venço isso de jeito nenhum. E, irmão, para mim não dá, eu não tenho capacidade. Irmão, acredita em você, acredita no teu Deus, acredita na força extraordinária de Deus que age sobre a tua vida. Ele é mais bonito, ela é mais bonita, ele é mais inteligente, ele é mais capacitado. Não, irmão, nós somos seres individuais, criados pelas próprias mãos de Deus. E cada um tem qualidades e defeitos, ninguém é melhor do que ninguém, a não ser que você decida, eu sou pior. E aí então, se você acha assim, quem poderá te convencer, a não ser você mesmo, tua cabeça, teu guia. Quando Josué notou que se ele não tomasse uma posição, se ele não tomasse essa posição de liderança, era evidente que ele era o substituto de Moisés, todos sabiam disso, mas não era por aclamação, ele tinha que ir lá e tomar. O que Moisés foi? Falou, eu vou liderar vocês, vou tirar vocês dessa terra, vou levar vocês para a nossa nação, de onde nós viemos, junto ao povo hebreu. E eles falaram, tá, e daí? Você é igual a gente? O que você tem de mais especial que a gente? Aí o que ele fez? Vocês lembram? Não, né? Acho que não lembra. O Senhor deu a ele uma guia, olha que loucura. Ele estava usando uma capa, enfiou a mão na capa assim, tirou a mão, estava preta de lepra, tomada de lepra, de carne viva. E todos ficaram atônitos. Falou, Deus é comigo. Enfiou a mão na capa de novo. Quando tirou, ela estava limpa de novo. E todos ficaram assustados, que magia seria aquela? Que poder seria aquele, senão de Deus? Pegou o cajado, bateu com ele no chão, ele entortou, virou uma serpente, começou a andar. Foi lá, pegou a serpente para o rabo, esticou, virou o cajado de novo. Então eles falaram, bom, tem alguma coisa aí com ele. Então, seguiram-no. E viram os sinais, e a sarça, e a tábua, e tantas outras coisas, as tábuas dos 10 mandamentos. Irmãos, a vara de Arão que floresceu, tanta coisa. Seu sogro Jetro que o aconselhava sempre. Então veio Josué assumir essa missão. Como dissemos, ele ainda estava reticente, estava preocupado se continuaria ou não, se levaria ou não o povo. Aliás, ele teria que levar, mas ele não acreditava que seria capaz. Até que ele tomou uma decisão. Bom, o Senhor falou com ele, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. O Senhor que falava com Moisés,
veio falar com ele. Ele sentiu-se animado. Não te mandei eu, disse o Senhor, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso aqui no comecinho do capítulo, no verso 8 e 9. O Senhor falou com ele, falou, peraí, aí outra história. Irmão, Deus está falando contigo essa noite, para te animar a acreditar nos teus sonhos, para te animar a acreditar nos projetos de Deus para a tua vida, para te animar a entregar a tua vida na mão de Deus e seguir adiante. As pessoas estão esperando de você uma iniciativa, o mundo exterior está esperando de você uma iniciativa de fé, que você acredite nessa força que está dentro de você e vai em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, tomado por essa força, tomado, amados irmãos, por esse ânimo vindo da palavra, ele vai e deu ordem aos príncipes do povo, dizendo, passa pelo meio do arraial e ordena ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Olha, preparem-se, Deus acabou de falar comigo, daqui 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Josué, não tem barco, Josué, não tem jet ski, Josué, não tem lancha, mas tem Deus, glória a Deus. Josué, mas os egípcios vêm atrás, mas tem Deus, irmão. Quando a gente se sente confirmado por Deus, uma montanha vira uma lombada, e um abismo vira um buraquinho qualquer, você passa por ele, você vira um gigante na presença de Deus, e o Senhor está mandando a palavra para animar a todos nós e dizer, torna-te tu também um gigante. Na hora da necessidade, nós tomamos medidas extremas, irmão, ou mata ou morre, ou se salva ou faz alguma coisa, e o Senhor está te encorajando, seja encorajado, seja animado, fortalecido no nome de Jesus. Para vencer esse gigante, vencer esse leão, vencer esse Jordão, vencer esse mar que se antepôs a você. Deus te dá força, Deus é o sustento da tua vida, Deus é a alegria da tua casa e a alegria do teu coração. O Senhor é os teus olhos, a tua boca, os teus ouvidos, as tuas pernas, os teus braços. Todo o teu corpo está agora tomado pela virtude do Espírito Santo de Deus. E essa graça santa e bendita, vinda através da palavra, te reveste de fé em nome de Jesus. Quando ele, irmãos, tomou essa atitude, o povo falou, ó, a liderança aí, ela nasce naturalmente, ela brota como a água vem, irmãos, das extremidades da terra, das profundezas, das entranhas da terra. A liderança vem, aquilo que Deus te colocou para fazer vai fluir naturalmente na tua vida, seja no teu trabalho secular, seja no teu trabalho espiritual, seja no domínio da tua casa, irmão. Não é por força, nem por violência, que os teus filhos te respeitarão, que a tua casa estará em sujeição, mas isso nascerá naturalmente do coração de Deus para o teu coração, e todos notarão, ele nasceu para liderar. Ela nasceu para liderar. E os irmãos veem que quando ele tomou uma posição, deu toda a instrução ao povo, o povo só estava esperando que ele se colocasse em posição, que ele tomasse o lugar que ele foi destinado. Então, responderam o povo a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Olha que coisa bonita, irmão. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Glória a Deus nas alturas. Irmão, quando a gente toma uma posição, as pessoas, além de nos ouvir, ainda nos abençoam. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés.
Glória a Deus nas alturas. Irmão, se você preside sobre alguma igreja, seja ela qual for, irmão, ou seja da nossa igreja da CCA, que o povo de Deus veja em você um homem de Deus, e que todo tempo o povo de Deus te abençoe, te ame, te proteja, glória ao nome do Senhor. Eu sinto, irmão, isso aqui entre a Irmandade, o irmão N também, entre a nossa Irmandade aqui no Alphaville, a Irmandade nos trata com carinho, com respeito, com amor. Nunca falta uma saudação, nunca falta um sorriso, um abraço, uma preocupação com a família. Vão todos bem, irmão? Como está a família? Deus que abençoe grandemente. A gente às vezes cai doente por alguma coisa, a igreja põe-se em oração, fortalece o teu servo. Irmão, tem que haver em nós essa honra de Deus, não honra para nós, mas honra para Deus, mostrando que o Senhor está confirmando os nossos passos. Os irmãos imaginam que é de um líder tímido, um líder sem saber o que fazer, para onde ir, de repente Josué torna-se um gigante na presença de Deus. De repente ele torna-se um grande líder, um estadista, como foi com Moisés, irmão, 2 milhões e pouco de pessoas, quase a cidade de Campinas, peregrinando no deserto 40 anos, misericórdia, irmão, e os conflitos na mente, virava e mexia e o povo cobrava. O povo, irmão, varia, o povo flutua entre firmeza, entre fraqueza, entre alegria, entre tristeza, mas o líder tem que estar ali, o tempo inteiro, fazendo a mesma coisa, sem medo. O que nós estamos fazendo com esses cultos aqui? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E Deus foi dando crescimento, as coisas foram estruturando, não é, irmão Bruno? Os equipamentos, a nossa maturidade também espiritual, material, para lidar com essa nova realidade, para poder levar alguma coisa de qualidade aos irmãos, sem perder a espiritualidade. E um fala daqui, e o Amir vem, ajusta, o Bruno vai, fala, outro fala, ajuda, ajeita, arruma. E assim, o Espírito de Deus vai trabalhando, irmão, com o nosso empenho, com o nosso trabalho. Então, não se assuste se no começo dos teus projetos, as coisas também flutuarem entre boas e ruins. Não se assuste se as coisas se parecerem diferentes. Se você se achar meio perdido, meio preocupado, não. Esteja firme no Senhor. Esteja firme na palavra do Senhor e busque em Deus força para a tua alma. Busque em Deus força para o teu coração, para você seguir os teus projetos até o fim, para você seguir as diretrizes que Deus tem te dado até o fim. Levantar-se-ão dúvidas, levantar-se-ão medos, anseios e preocupações, mas em todas elas o Senhor será contigo. O Deus do teu pai, olha que coisa boa de ouvir. O Deus do teu pai é o teu Deus. O Deus da tua mãe é o teu Deus. O Deus dos nossos antepassados, dos heróis da fé, que agora estão na galeria dos heróis aguardando a ressurreição. O Deus que foi com Josué, glória a Deus, é o mesmo Deus que é e sempre será contigo, e sempre foi contigo. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que os livrou da fornalha de fogo ardente. O Deus de Daniel, que livrou da boca dos leões, e tantos outros. O Deus de Davi, que fez ele rei sobre Israel, lá mais adiante. E tantos outros heróis. O Deus de Abraão, que foi o pai da fé. O Deus, irmãos, de Gideão, que deu a ele estratégia para vencer os midianitas. Bendito seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Faz, Deus, essa noite a tua vara florescer e dar amêndoa e dar fruto para a glória de Deus. Faz, Deus, essa noite o teu coração florescer na sua presença. Dá um glória a Deus aí onde você está. Dá um aleluia com alegria. Aleluia é alegria, irmão. Alegria, Jesus. Viva, viva Jesus Cristo. Glória a Deus. Viva, Senhor, o teu santo nome na minha vida, porque eu estava abatido, entristecido, retraído nos meus medos, mas viva a tua palavra. Glória, glória a Deus.
Glória a Jesus, que a tua palavra me veio, Senhor, animando, me veio, Senhor, revestindo de graça e de poder, colocando no meu coração ânimo e fé para seguir os meus dias. Em nome de Jesus Cristo, Josué que está ouvindo essa palavra, vai porque o Senhor te fará atravessar esse Jordão, irmão. Vá, porque o Senhor te fará vencer os teus inimigos. A terra prometida para eles era uma outra localidade, mas a tua terra prometida pode ser uma faculdade, pode ser a conquista de um emprego, pode ser a conquista da casa própria, de um casamento, de um entendimento entre a família. Coloca-te em posição de liderança, de fé, toma posse da palavra e vai em nome de Jesus. Vai em nome de Jesus, crê na palavra do Senhor, crê na palavra de Deus e revista-te de todas as armaduras celestiais e peça ao Senhor: Senhor, ajuda-me a crer na tua palavra, fortaleça a minha fé, a minha crença, e o Senhor fará o que for preciso para fortalecer o nosso coração, amados irmãos, e porá em nós uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, de paz, de contentamento, de ânimo, não de temor, não de covardia, não de retração, irmãos, de nos fazer ser retraídos e intimidados pelo nosso inimigo, não. Uma palavra de alegria, uma palavra como um manual de conduta, de fé, de esperança. Essa palavra, portanto, fará em nós obras maravilhosas e despertará dentro de nós a nossa melhor versão. Não a versão, uma versão melhor, um Rodrigo melhor, um irmão Bruno melhor, um fulano ou ciclano, uma irmã Maria, um irmão João melhor, mais destemido, mais perdoador, mais amoroso, mais dedicado em todas as coisas, e não como uma folha no vento que qualquer brisa leva para longe. Não, firme, com a tua tenda com estacas bem firmadas, que virão os ventos, as tempestades e todas as incidências, as intempéries da natureza, espiritualmente falando, que é a luta, é o desemprego, é a doença, mas você estará ali, firme. Senhor, foi tu que me colocaste aqui, eu não arredo o pé. Em nome de Jesus, firma as tuas estacas, firma o teu coração em oração, em fé, na graça do unigênito Filho de Deus, porque você vai chegar do outro lado. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Senhor eterno Deus, estamos agora para te agradecer ajoelhados pelo culto que tu nos tem dado, pela tua ajuda e pela tua misericórdia que não tem faltado nos nossos corações. Tua palavra veio falando conosco sobre a missão de Josué e tudo aquilo que Deus tem feito por ele, e cremos que fará por nós também. Guarda a tua boa palavra dentro dos nossos corações e faze-nos meditar nela sempre, acreditar, Senhor, que tu estás dentro do nosso ser, que o Senhor faz parte de nós e nós de ti, que o teu Espírito está repousado sobre nós e que há em nós uma força maravilhosa chamada fé, que revolve montanhas. Dá-nos uma noite de descanso, meditando na palavra de Deus. E amanhã anima os nossos pés para estar na tua casa, congregando, adorando a Deus, fazendo o nosso melhor para o Senhor, pois tu és digno de toda a nossa adoração. És digno de toda a graça, Senhor, que podemos dar a ti. Dá-nos mais um hino e também nos despeça na tua paz. Em nome de Jesus te agradecemos, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus. Vamos ficar de pé e cantar o hino 298.
Aceita muito tudo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, todos juntos? Estendam as mãos e orem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe grandemente a Irmandade nesse sábado. Obrigado pela audiência. Se inscrevam no nosso canal aí, ative as notificações e continue compartilhando o vídeo para o povo de Deus. Encerrando o culto, encerrando a transmissão, nós vamos postar só também o trecho da palavra, como a gente faz todos os dias. E amanhã, às 10 da manhã, tem culto online e presencial aqui nessa congregação. Tá bem? Que a santa paz de Deus, a graça de Jesus e a palavra estejam nos nossos corações. Amém.